Fala pessoal, ligado aqui na Peixão TV, bora para mais um vídeo aqui no canal, já pedindo para que você deixe o seu like, se inscreva, né, no canal, também nos ajude a compartilhar esse conteúdo, bora falar do Santos Futebol Clube. Ó, tem gente falando por aí que o canal do Di Lopes não tem engajamento e que o Di Lopes precisa do público de outra pessoa para ter engajamento. Eu acho que a gente precisa então de vocês para aumentar aqui o nosso público cada vez mais e a gente poder falar cada vez mais do Santos Futebol Clube, né? Ó, dentro do Santos o que se fala hoje é em Libertadores da América. Os dois resultados contra Vitória e Fortaleza e o bom desempenho contra o Botafogo, inclusive o Santos só não ganhou aquele jogo por conta do Neymar que foi expulso, né? O papo hoje dentro do Santos é mirar o nariz da nave para cima e tentar uma vaga numa competição internacional, entre elas a Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês, né, a principal delas, perdão, a Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês por que o Santos quer a Libertadores da América, tá? Pelo andar da carruagem na própria Libertadores, muito dificilmente Palmeiras ou Flamengo, né? Muito provavelmente o Palmeiras não ganhará a competição, tá? Um dos dois ganhará a competição, Palmeiras ou Flamengo. Esses dois com certeza devem, né? Os dois devem ficar no G4, né? Ou G6, abrindo assim uma vaga a mais no Campeonato Brasileiro, ou seja, a gente vai para G7. Muito provavelmente também um dos times do G6 ganhará a Copa do Brasil, o que vai abrir mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Então a gente provavelmente, novamente, assim como no ano passado, o Campeonato Brasileiro terá 8 vagas, né, para Libertadores da América. Muito provavelmente. O oitavo colocado hoje é o próprio Botafogo, com 16 pontos, 18 pontos conquistados. O Santos é o 15º, com 11 pontos conquistados. O Botafogo tem 5 vitórias, o Santos tem 3 vitórias, 2 vitórias a mais. O Santos ainda tem um confronto contra o Botafogo e tudo mais. Então, assim, a possibilidade hoje, a diferença do Santos para uma possível zona de classificação da Libertadores a diferença é de 7 pontos, 7 pontos faltando 26 partidas, tá? Eu sei que o torcedor santista tem muito trauma do rebaixamento, trauma do que aconteceu no começo do campeonato, mas eu acho que grande parte da desesperança e grande parte também de toda a crise gerada no Santos era se o Neymar ia ficar ou não. Ah, Hugo, mas são apenas 6 meses de contrato e não sei o quê. Tem a ver com isso. Tem a ver com o desempenho esportivo e a agenda para o ano que vem, né? Se o Santos não conquista uma vaga na Libertadores ou numa competição internacional, mas sobretudo numa Libertadores, o Neymar não postou aquela foto Santos sempre Santos, né, com a taça da Libertadores à toa, tem a ver com a renovação dele, também uma conquista na Libertadores. Por quê? Porque uma conquista de uma vaga na Libertadores. Por quê? Porque se o Santos não for para a Libertadores, o Santos não vai ter agenda. Talvez complica completamente. Então, talvez até se o Neymar renovar até o meio do ano de 2026, o Santos só ia jogar o Campeonato Paulista novamente, porque por conta da Copa do Mundo vai parar um mês de novo. Então só vai ter o Campeonato Paulista. Então, acho que o torcedor do Santos não tem que estar preocupado de ter o Neymar para jogar mais um Campeonato Paulista. E o que se fala nos corredores da Vila Belmiro, do CT Rei Pelé, é que a confiança tem voltado aos poucos. Inclusive, isso tem a ver com o Alexandre Matos, que diferente do Pedro Martins, é um cara de vestiário, é um cara de montar elenco, de conversa com os jogadores. Tá? O Santos trouxe o Ilharão, que é um bom reforço, que é um cara que muda patamar do meio-campo na posição dele, de primeiro volante. Gente, o meio-campo do Santos pode ser o Ilharão, Zé Rafael, Roleiser e Neymar. O Roleiser armando pela direita, o Neymar armando pela esquerda, na frente Tiquinho e Guilherme.
Se esse time não consegue fazer 50 pontos no campeonato, assim, eu acho pouco provável até que esse time não consiga desempenhar um bom futebol. A não ser que muita gente atrapalhe, como o Caixinha fazia questão de atrapalhar o time. Então, o que se fala dentro do Santos Futebol Clube, eu quero a sua opinião aqui, obviamente, o que se fala dentro do Santos Futebol Clube desde a renovação do Neymar é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América, tá? O Santos está muito próximo de contratar o Mike, já há inclusive um acordo com o staff do atleta e o Santos, o interesse mútuo de concretizar essa negociação. O problema é o Palmeiras, e o Palmeiras só vai falar disso depois do Super Mundial, tá? Rapidamente sobre a data do jogo Santos e Palmeiras. Com a classificação do Palmeiras para as quartas e com o Chelsea passando também, provavelmente, né, o Chelsea, caso perca por Palmeiras e o Palmeiras passe, o Palmeiras vai jogar pelo menos terceiro e quarto. Eu acho que o jogo do Santos com o Palmeiras será adiado. Mas o que estava faltando para o Santos era essa mentalidade. Eu acho que desde quando o Neymar se machucou na primeira semifinal do Campeonato Paulista, a primeira que eu digo, que depois teve a segunda, né, contra o São Paulo, né, o segundo jogo lá, a segunda semifinal, mas a semifinal do Campeonato Paulista, desde quando o Santos perdeu esse jogo aí, perdeu esse jogo e o Neymar se machucou, eu acho que muitas mini crises aconteceram e isso afetou o campo. O Santos chegou a jogar, gente, com o Gabriel Veron de titular, com o Luizão improvisado na lateral direita, o meio campo com o Schmidt e Pituca, que assim não tem como mais ser o meio campo do Santos, entende? Então realmente o Gil na zaga depois se mostrou que já é um jogador que para a Série A não tem condições, o Campeonato Paulista até que deu uma resolvida. Então o que eu digo para você, torcedor do Peixe, é que o clima dentro do clube mudou. O foco é conquistar uma vaga na Libertadores da América. Claro, não é simples, mas, por exemplo, o Internacional era líder do campeonato no começo do campeonato. Caiu, tá em 11º, né? Se o Santos vencer o próximo jogo, o Santos só pode ultrapassar o Vasco, né? Que é o 13º. Então, o Corinthians no ano passado estava na zona de rebaixamento, faltando 9 rodadas e foi para a Libertadores. É inclusive um exemplo que se fala muito dentro da Vila Belmiro. Tá? Então, para vocês entenderem que neste momento o foco do Santos é com os reforços, né? Possível chegada do Mike, do Adrielson, né? Do Vitinho ou do Lautaro Dias para o ataque, a contratação do Arão e do Igor Vinícius, que está confirmado, e a renovação do Neymar. O Santos vai lutar esses 6 meses para conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. Então, cabe para o torcedor do Santos lotar a Vila contra o Palmeiras, jogo importante, jogo de decisão. Lotar a Vila contra o Flamengo, jogo de decisão. E aí é Mirassol, na sequência, se não me engano, Internacional e assim por diante. São 7 decisões para o Santos, para que o Santos consiga terminar bem o primeiro turno e pensar num segundo turno, onde consiga chegar numa competição importante. Tá bom, pessoal? Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, diariamente vídeos para você aqui na Peixão TV. Terça-feira tem o Peixão na Resenha, vou pagar minha aposta lá no Peixão na Resenha, minha promessa, na verdade, no Peixão na Resenha na próxima terça-feira.